Glória a Deus. Graças a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Vamos achar? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando bem morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de lá. E de igual modo também levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de lá. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os aos hospedeiros, e disse: Cuida dele, e tudo o que te mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Eu te pagarei quando voltar. Louvado seja Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós oramos como pobres e necessitados, e suplicamos a operação do Teu Espírito Santo em nossas mentes, na ministração da Tua palavra. Senhor, que possamos entender o mistério, e que possamos sair deste culto com a nossa alma saciada. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Evangelho, ele foi escrito pelo homem gentil. Dos 4 escritores, Lucas é o único que não era judeu. Ele era um médico grego, gentil, porém um servo do Senhor, que teve experiências extraordinárias com o Senhor. O Evangelho de Lucas tem uma característica: mostra o Senhor Jesus como homem, como Deus que se fez homem e habitou entre nós. Cada evangelho tem uma característica e mostra Jesus de uma forma. Lucas apresenta Jesus como homem. Deus se fez homem e habitou entre nós. E o texto que nós lemos fala acerca de um doutor da lei. E esse título não era para qualquer um. Esse título, a pessoa tinha que iniciar aos 5 anos de idade o seu estudo ali, a Torá. Ele dedicava ali 7 anos da sua vida. Aos 12 anos, aquele adolescente já tinha que ter toda a Torá decorada. A Torá fala do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, decorado. E aquele doutor da lei, aquele homem, ele estava ali para tentar o
Senhor Jesus com perguntas que poderiam colocar o Senhor Jesus em dificuldade. Porém, aquele doutor da lei, aquele homem religioso, ele conhecia, ele tinha decorado toda a palavra, mas ele não tinha uma experiência com o autor da palavra que estava à frente dele, que era o próprio Senhor Jesus. Ele tinha decorado, ele sabia ali, versículo por versículo, mas ele estava diante da profecia, ele estava diante daquele no qual inspirou aquela palavra que ele tinha decorado. Porém, não adianta um homem ter a palavra, a letra decorada. O homem precisa ter uma experiência com o autor da palavra. E aquele homem estava ali tentando o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, ele fez uma pergunta: que farei para herdar a vida eterna? Porque muitos religiosos ali não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na vida eterna. E Jesus, ele é a vida eterna. Jesus, ele veio como homem para dar a sua vida por nós. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa pregação. Jesus, o propósito do sacrifício do unigênito Filho de Deus é dar a mim e a você o direito de salvação e de vida eterna. Foi o que Jesus explicou para aquele doutor da lei, estudioso que conhecia a palavra toda. Jesus então estava ensinando para ele numa parábola, a parábola do bom samaritano. E os samaritanos, eles não eram bem vistos pelos judeus. Os samaritanos eram tidos ali como um povo ali que não tinha valor. Porém, o Senhor, ele nunca fez acepção de pessoas. O Senhor, ele veio para salvar a todos. O Senhor Jesus, ele disse que descia de Jerusalém um certo homem. Jerusalém fala do lugar de adoração, onde a presença, a glória do Senhor existe. E o Senhor, ele começou essa parábola dizendo justamente que o homem tinha caído da graça, o homem tinha saído do lugar de adoração, do lugar onde a glória de Deus habitava, para Jericó. Jericó é tipo do mundo, um lugar que antes tinha sido amaldiçoado pelo Senhor. Jericó ali era um lugar no qual pessoas viviam ali de uma maneira pecaminosa, adorando outros deuses, se prostituindo. Então ali aquela cidade foi destruída nos dias de Josué, e houve uma profecia ali para aquela cidade, que era para não reconstruir mais Jericó. Mas o homem desobedeceu e reconstruiu Jericó. E Jericó é tipo do mundo. E o Senhor Jesus aqui estava dizendo que o homem caiu. O homem saiu da presença de Deus para o mundo. E o que acontece quando o homem toma essa posição? Jesus aqui disse claramente que o homem, quando ele sai ali da presença do Senhor, mesmo ele sendo ali um religioso, ele caiu na mão de salteadores, de ladrões, e ali ele foi assaltado, espancado, e deixaram aquele homem meio morto. O Senhor Jesus estava dizendo acerca de um assalto, de homens que roubaram aquele homem que saiu da presença do Senhor. Só que esses ladrões, só que esse roubo não é um roubo de um celular, de uma bolsa, de um carro. O Senhor Jesus aqui estava falando de algo espiritual. Aquele que se distancia de Jerusalém e vai para Jericó, que era um lugar amaldiçoado,
amaldiçoado, que é tipo do mundo, tem ladrões aguardando, e esses ladrões são anjos do adversário, que vêm para roubar a fé, que vêm para tirar de você aquilo que Deus em outrora já te deu, que é a salvação, que é a certeza de vida eterna. Vem roubar o seu casamento, vem tirar a sua dignidade, vem te despojar, vem tirar, vem roubar todas as suas riquezas espirituais, que você não tem condições de exercê-las em Jericó, no mundo, somente em Jerusalém, na presença do Senhor. E aqueles salteadores deixaram aquele homem meio morto. É assim que o adversário faz com a vida daquele que se distancia de Jerusalém. Deixou meio morto, desacordado. E o interessante é que naquele caminho de Jericó passou ali um sacerdote. O sacerdote era aquele que fazia a mediação ali do povo com Deus. Ele estava preparado ali espiritualmente para tomar a frente de uma situação igual àquela que ele viu. Porém, ele e o levita da mesma forma. O levita era aquele que fazia os trabalhos na casa do Senhor, tocava, louvava. Eles passaram, eles viram aquele homem naquela situação. Porém, aquele homem estava quase morto, desacordado, e não tinha nada para oferecer àqueles homens religiosos. E nós estamos vivendo nos nossos dias da mesma forma. Eu lembro como que o adversário me colocou quando eu estava no mundo, e passavam por mim ali religiosos, e como eu não tinha nada para oferecer, eles nem se aproximaram de mim, porque a religião age dessa forma: você vale o que você tem. Se você não tem nada para oferecer, então você não vale nada. Ali o sacerdote, o levita passou, e como eles viram que aquele homem estava ali abandonado, sem nada, à beira da morte, eles passaram de lado, eles passaram de longe. É assim que a religião faz. Vem o adversário, destrói a vida do homem, os religiosos passam, olham e não fazem nada. Porém, o samaritano celestial, o Senhor Jesus, ele usou de íntima compaixão. E a palavra do Senhor diz: mas um samaritano que é de viagem chegou ao pé dele. Essa viagem foi feita lá da eternidade pelo samaritano celestial de nossas almas, pelo próprio Senhor Jesus. Ele saiu de viagem, ele saiu do seu lugar de glória e também veio para Jericó. Ele veio não para habitar, ele passava ali por Jericó, e ele viu a situação daquele homem que foi assaltado, que foi espancado e que estava ali naquela situação desacordado, e ele agiu com íntima compaixão. Os irmãos, as irmãs lembram do encontro que nós tivemos com o nosso samaritano celestial, com o Senhor Jesus? Foi diferente? Lembra de como nós estávamos antes do Senhor Jesus nos encontrar? Nós estávamos da mesma forma. Nós fomos assaltados pelos anjos de Satanás, no qual destruiu as nossas vidas, tirando de nós a fé, destruindo casamentos, destruindo vida ali financeira, profissional, envergonhando e deixando ali à beira da morte. Mas o Senhor Jesus, ele veio de viagem,
Ele veio da eternidade para ter um encontro conosco, porque Ele usou ali de íntima compaixão. O que nós tínhamos para oferecer para Jesus? Olha para o nosso estado. Nós não tínhamos nada e nós continuamos não tendo nada, porque o Senhor Jesus, Ele nos amou primeiro. Nós não tínhamos nada para oferecer a Jesus, mas mesmo assim Ele nos amou. Ele restituiu a nossa fé, Ele restituiu o nosso casamento, Ele restituiu ali aquilo que foi destruído pelo adversário, somente por amor. Nós não tínhamos nada para dar em troca para Ele, e a palavra do Senhor diz que Ele, movido de íntima compaixão, Ele olhou para nós, Ele se aproximou de nós, enquanto a religião, os religiosos, os sacerdotes, os levitas, passava de largo, não se aproximou, não queria saber de nós. O Senhor Jesus, Ele se aproximou de nós, e a palavra diz claramente que os samaritanos, eles eram ali como homens ali leprosos daqueles dias. Os samaritanos, por onde passavam os samaritanos, os judeus, eles atravessavam a rua, eles não tinham comunhão ali com os judeus não tinham comunhão com os samaritanos. Então o Senhor Jesus se colocou num lugar de indigno para mostrar para aquele homem que Ele veio para salvar a todos, que Ele não fazia acepção de pessoas. E Ele se aproximou ali daquele homem, e a primeira coisa que Ele fez, Ele atou-lhes as feridas, aplicando azeite e vinho. A ferida da nossa alma, só o Senhor Jesus pode curar. Foi por isso que Ele veio de viagem, foi por isso que Ele veio a Jericó, a este mundo, e passou por tudo que Ele passou, por compaixão da minha vida e também da sua vida. Ele aplicou azeite, o azeite na nossa ferida. Quantas decepções nós tivemos, e nós temos, e vamos continuar tendo nesse mundo. Decepções, enganos. Só o Senhor Jesus, Ele pode curar com azeite e com vinho. O vinho fala da doçura, da alegria do Espírito Santo. O Senhor Jesus, Ele pegou aquele homem com a alma amargurada, e Ele atou o azeite e o vinho. Ele deu unção, e Ele também deu alegria, a alegria do Espírito Santo para a vida daquele homem que estava ali quase morto, estava ali desacordado. E ali aquele homem, o samaritano, ele colocou aquele homem sobre a sua cavalgadura e levou aquele homem para uma estalagem. Foi diferente conosco? Não foi diferente conosco. O Senhor Jesus, Ele nos trouxe, existem muitas estalagens, mas Ele nos trouxe para essa estalagem aqui. E aqui Ele deu uma ordem para o dono da estalagem. O dono da estalagem, Ele está presente aqui conosco, é o Espírito Santo. A estalagem é a igreja. O Senhor Jesus lá no mundo, lá em Jericó, Ele atou as nossas feridas, Ele curou as nossas feridas, nos pegou, nos colocou ali na sua cavalgadura e nos trouxe para a igreja, nos tirou do mundo de Jericó, nos trouxe de volta para a Jerusalém celestial, que é a igreja de Deus. E aqui Ele passou um dia conosco. É assim que o Senhor faz. Quando o Senhor nos tirou do mundo, Ele passou aquele momento de aflição conosco. A palavra diz: levou para uma estalagem e cuidou dele.
os primeiros cuidados foram feitos pelo próprio Senhor Jesus. E partindo no outro dia, ele pegou 2 dinheiros. Um dinheiro era o pagamento do trabalho de um dia. 2 dinheiros, 2 dias. Ele chegou para o dono da estalagem, ele chegou para o Espírito Santo e disse para o Espírito Santo: olha, cuida dele, cuida dela. Eu já tirei ele do mundo, eu já curei as feridas, eu estou indo embora. Eu já passei esse dia, essa noite com ele, eu estou partindo, mas eu vou deixar você responsável por ele. E já está pago, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E ele deixou pago 2 dias. 2 dias são 2000 anos. Eu, você e a igreja do Senhor, nós estamos sob os cuidados do Espírito Santo. Ele é dono da estalagem. E lá na cruz do Calvário, eu e você, nós fomos comprados, não com prata e ouro, como está escrito ali na primeira epístola de Pedro, no qual ele diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos comprados lá na cruz do Calvário. Eu e você, nós temos um dono, o Senhor Jesus. Ele veio de viagem, porque ele viu o que o adversário fez com as nossas vidas. Ele viu o nosso estado quando nós estávamos em Jericó. Nós fomos espancados, nós fomos roubados e nós fomos deixados ali nas mãos do adversário. E os religiosos passavam e passavam de longe, ninguém se aproximou de nós. Ai de nós, se não fosse a compaixão do bom samaritano, do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele se aproximou de nós, ele curou as nossas feridas, ele nos levou para a estalagem, ele nos tirou de Jericó, ele nos deixou aos cuidados ali do dono da estalagem, que é o Espírito Santo, e ele deixou pago. Essa estalagem que eu e você estamos usando, essa estalagem já está paga, já foi paga lá na cruz do Calvário. E ele deu uma ordem, e partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele. Essa foi a ordem do Senhor Jesus para o Espírito Santo. Nós estamos vivendo no tempo da graça, no qual o Espírito Santo, ele não está sendo dado como medida, ele está sendo derramado sobre a vida da igreja. Lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus me comprou, o Senhor Jesus te comprou, o Senhor Jesus comprou a igreja com o seu sangue. E ele disse: cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ele fez uma promessa para o dono da estalagem: cuida dele, eu já paguei, mas se ele gastar mais alguma coisa, porque tem crente que dá trabalho, né? Tem crente que dá trabalho ao Espírito Santo. Se ele gastar mais alguma coisa, eu te pagarei quando eu voltar. A promessa está aqui. O bom samaritano, o samaritano celestial, ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa para a igreja.
ele avisou ao Espírito Santo: eu vou voltar, cuida da minha igreja, cuida da minha estalagem, cuida dele, olha o estado dele, você vai cuidar dele, até que eu volte. Olha que coisa maravilhosa, olha que promessa maravilhosa que o Senhor fez para mim e para você. Ali o religioso, ele estava tentando Jesus. Era um homem sábio, era um homem que conhecia a palavra. Ele queria saber: que farei para herdar a vida eterna? Mas ele não estava com a palavra na mão, ele não tinha estudado 7 anos, ele não tinha decorado o Pentateuco, os 7 primeiros livros da Bíblia. Isso é pergunta que ele tinha que fazer. Jesus, o bom samaritano, ele está profetizado ali no Pentateuco. A letra mata, a letra mata. E aquele doutor da lei, ele estava morto. O doutor da lei estava diante da vida. O doutor da lei estava perguntando para a vida, sendo que ele já tinha estudado sobre a vida, e ele não tinha encontrado a vida naquela palavra que ele estudou 7 anos. A letra mata, mas o que está dentro da letra é vida, e é vida eterna, é vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja um doutor da lei. Nós precisamos estudar a Bíblia, nós precisamos conhecer a letra, mas nós precisamos muito mais encontrar a vida, que é Jesus, dentro dessa letra, dentro dessa palavra. Jesus está profetizado no Antigo Testamento, Jesus está revelado no Novo Testamento, e ele deixou bem claro aqui para esse doutor da lei: ele veio de viagem, ele não veio para morar em Jericó. Lá da eternidade ele me avistou, ele avistou a cada um de nós, e ele trouxe algo que ninguém podia fazer, que é o azeite e o vinho. É o único remédio que pode curar a alma do homem que foi espancada, que foi roubada e que foi ali deixada de uma maneira que a palavra diz, meio morto, desacordado. Imagina só aquele homem desmaiado, ele viu onde ele caiu. Imagina só aquele homem, quando ele abriu os olhos, quem ele viu na frente dele? Quem ele viu na frente dele quando ele abriu aqueles olhos? Quem nós vimos quando o Senhor nos limpou, quando o Senhor nos curou, quando o Senhor nos pegou desacordado, quando nós abrimos os olhos, nós vimos quem? Nós vimos o bom samaritano. Ele ficou conosco naquele momento de angústia, naquele momento de tristeza, de dor, no qual ele nos tirou do mundo. A palavra do Senhor diz: e partindo no outro dia, naquele dia ele passou conosco. Quando a gente estava triste, quando a gente estava chorando, ele passou ali conosco. Imagina só, nós estamos aqui, imagina só, quando ele voltar, quando ele arrebatar a igreja, nós vamos vê-lo como ele é, nós vamos ter os nossos corpos transformados como o dele, e para sempre nós vamos morar com ele na eternidade. Ele veio, ele nos resgatou, ele nos tirou de Jericó, nos levou novamente para Jerusalém, para a estalagem. Ele passou o pior dia da nossa vida, ele passou conosco. Você lembra? Você lembra? Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro do dia que ele passou comigo.
Eu me lembro do dia que ele me tirou de Jericó e me entregou na mão ali do dono da estalagem e falou assim, ó, cuida dele. Eu peguei ele desacordado, eu peguei ele quase morto, mas eu já passei azeite, vinho, eu já curei as feridas. Cuida dele, cuida dela, porque eu vou voltar. Eu já paguei a estalagem e ele tem um dono, ela tem um dono. Quando eu voltar, eu quero ver ele aqui, hein? Quando eu voltar, eu quero ver ela aqui, hein? Porque eles são meus e eles são responsabilidade tua agora. Espírito Santo, cuida dele, cuida dela, cuida da minha igreja, porque já foi pago, já foi pago. Essa estalagem já foi paga lá na cruz do Calvário. Ele vai voltar, Jesus vai voltar, o bom samaritano vai voltar. Louvado seja Deus.